Nesse vídeo eu vou falar sobre os fundos imobiliários de papel. O que é que está acontecendo no mercado que as cotas e os dividendos estão caindo? Muitas pessoas pensam até que os fundos imobiliários estão quebrando, né? Mas não é isso aí. Calma aí que eu vou te explicar. Acompanhe esse vídeo aqui até o final que você vai entender o que é isso, o que é que está acontecendo. Atualmente as pessoas estão pensando, o que é que está acontecendo, bicho, no mercado, que isso aqui está caindo, hein? Basicamente você tem que entender que quem está sofrendo mais hoje são os fundos imobiliários de papel, que é o seguinte: os fundos imobiliários, eles são divididos aí em dois ramos, que no caso seria tijolo e papel. Já o ramo de tijolo, ele vai trabalhar ali, ele vai ter no seu portfólio, ele vai investir em imóveis físicos, ou seja, em shoppings, em galpões logísticos, em lajes corporativas, beleza? Já do ramo de papel, ele vai investir, né? Ele vai emprestar o seu dinheiro para empresas do ramo imobiliário. Entendeu mais ou menos? Mas calma aí que eu já vou falar mais sobre isso. Mas antes eu preciso te dizer um negócio. É o seguinte: nesse canal aqui eu falo sobre investimentos, né? Eu repasso meu conhecimento sobre o mercado aqui, beleza? Eu tento te ajudar, tá bom? Então, caso você não seja inscrito, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações, porque toda semana aí tá saindo vídeo novo, beleza? E você tem que, né, ficar antenado. Agora voltando aí para os fundos imobiliários de papel. Basicamente, como eu te falei, eles vão investir em dívidas no mercado imobiliário, tá bom? E essas dívidas, elas são atreladas a algumas taxas, por exemplo, IGPM, CDI, IPCA, beleza? Agora é o seguinte, presta atenção aqui nessa parte. Se você tem uma dívida atrelada a uma taxa, se essa taxa subir, significa que sua dívida vai aumentar. Já se essa taxa diminuir, significa que sua dívida também vai diminuir, beleza? E aí no caso, vamos pegar aqui o indexador aí, né? O IPCA, que é uma taxa, tá bom? Você pegando o IPCA, muitos fundos imobiliários de papel tem suas dívidas, né, atreladas ao IPCA, tá bom? Então, se o IPCA sobe, significa que essas dívidas vão ficar maiores, ou seja, o fundo vai receber mais. O fundo recebendo mais, ele vai distribuir aí mais dividendos. E é nesse ponto aqui que pegou muitas pessoas aí curiosas, né, iniciantes. Basicamente porque as pessoas, elas entraram apenas vendo os altos dividendos, né? Eita, esse fundo imobiliário está distribuindo muito, né? Então eu vou comprar ele. Simplesmente olha isso e acaba tomando no papeiro lá no final, tá bom? Mas calma aí. Então, o IPCA subindo, vão ganhar mais, né? Já o IPCA caindo, que no caso é o que está acontecendo atualmente, beleza? Significa que os fundos, eles vão arrecadar menos, ou seja, vão ter menos dinheiro voltando ali. Então, consequentemente, vão distribuir menos dividendos. E aí, essas pessoas que compraram quando ele estava pagando altos dividendos, né? Essas pessoas não entendem, vê, eita, o fundo aqui está pagando menos, o fundo está quebrando, né? Então, elas não entendem o que está acontecendo e aí começam a vender suas cotas. Assim, tanto o dividendo quanto o preço da cota acaba aí diminuindo. Então, para você entender melhor, aqui no computador eu vou abrir alguns relatórios de alguns fundos imobiliários de papel, beleza? O primeiro aqui seria o IRDM 11, tá bom? Que a gente vai ver aqui, ó, a cotação nos últimos, por exemplo, 6 meses, beleza? A gente vai ver que o fundo imobiliário está caindo de preço, tá bom? E o outro dado bem interessante, que no caso é dos rendimentos, né? A gente vai ver que aqui, a partir de julho aqui, subiu um pouquinho em agosto e vem diminuindo. Tanto em setembro quanto em outubro, tá pagando menos dividendos. Agora, o relatório dele é esse daqui, ó. Tá bom? Eu vou dar um zoom aqui para você poder ver melhor. E aqui você vai ver alguns comentários e aqui do lado tem alguns dados, né, informativos sobre o fundo imobiliário. Aqui ele fala aqui dos últimos rendimentos mensais nos últimos 12 meses, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, é o portfólio do fundo, tá bom? Então a gente vai descer aqui, ó, beleza? Espera aí, ó, subindo aqui você vai ver essas letras aqui, a gente vai ver, ó, carteira do fundo, ou seja, esses aqui são as dívidas que ele tem, né? Para quem ele emprestou, qual foi o indexador que ele utilizou, por exemplo, aqui, ó, CDI tá bem pequenininho, né? Deixa eu aumentar mais, ó. CDI, beleza, ó, IPCA, você vai ver que muitos foram ao IPCA, como eu te falei, tá bom? E aí diminui o zoom, né, pra gente descer.
Descendo aqui, a gente vai ver o resumo dessa carteira. Que nesse caso aqui, ó, você vai ver que 55,51% do portfólio desse fundo imobiliário é atrelado ao IPCA, beleza? Ó, você vai ver aqui, ó. E aqui tem uma tabelinha resumida, ó, 55,51%. Ou seja, se o IPCA sobe ou desce, vai mexer em praticamente aí mais da metade do portfólio desse fundo imobiliário, tá bom? Agora vamos abrir um aqui que, rapaz, ele apanhou foi muito, viu? Não, foi pouco não, homem. Que no caso foi esse aqui, ó, KNSC11, tá bom? O fundo da Quineia, beleza? A gente vai ver aí a cotação, né, do fundo nos últimos 6 meses. Vinha aqui, ó, subindo, tá bom? E aí veio caindo aqui nos últimos tempos, beleza? E se a gente descer, a gente vai ver os dividendos, ó. Desde junho aí, que foi quando o IPCA começou a reduzir. Aí no junho aqui ele pagou um dividendo menor do que o que ele tinha pagado em maio. Junho foi menor. Julho foi menor do que o anterior. Agosto foi menor e setembro foi menor. Outubro aqui, algumas pessoas estão dizendo que talvez seja menor do que esse outro, né, de setembro. Não sei, né, mas veremos aí quando sair, beleza? Que eu acho que já tá até perto. E aí a gente vai aqui no relatório dele, que é esse aqui, ó, tá bom? Aqui na primeira página tem alguns dados, né, sobre o fundo imobiliário. Praticamente aí todos na primeira página vem dizendo alguns dados, tá bom? E aqui a gente vai descer e vai procurar lá o portfólio, como eu te falei, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, aqui o bonitão, aqui o danadão, ó. Aí, ó, alocação total por indexador, beleza? A gente vai ver que no caso aqui é 60,8% do portfólio desse fundo imobiliário é atrelado ao IPCA. Então, se o IPCA sobe e desce, mexe aí em muita coisa desse portfólio, né? Então, é basicamente isso aí que eu quero te mostrar aqui na tela do computador. Mas é o seguinte, não é por que está acontecendo isso que muitos fundos imobiliários que estão caindo agora, que eles não possam voltar a esse patamar algum dia. Sim, eles podem, mas vai depender aí mais do gestor e de como ele vai se comportar perante o ciclo dos fundos imobiliários, tá bom? Porque é basicamente o seguinte, se você vê aí alguma tabela, algum gráfico, você vai ver que o Brasil ele é o país dos juros altos. Então, é basicamente aí um sobe e desce danado dessas taxas. E basicamente aí os fundos imobiliários de papel estão agora do outro lado do ciclo. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim ciclo, meu amigo? Eu não entendo não, explica aí, como assim esse ciclo? É basicamente o seguinte, quando as taxas estão subindo, muitos fundos imobiliários de papel estão subindo, ou seja, arrecadando mais, distribuindo mais dividendos. Enquanto os papéis estão subindo, os fundos imobiliários de tijolo estão ali, ó. Ninguém está olhando muito para eles, beleza? Então eles estão retraídos ali, né, na baixa. Já quando essas taxas estão caindo, né, os fundos imobiliários de papel vão sofrer, que no caso está acontecendo, né? Vão sofrer, vão distribuir menos dividendos e os fundos imobiliários de tijolo tendem a aparecer aí, ó, tendem a subir, a ficar no auge, beleza? Esse ciclo é basicamente isso, quando um está subindo, o outro está retraído e quando o que está lá no alto, né, começa a cair, o que está lá embaixo começa a subir, beleza? Então, vai alternando assim. E antes que você me pergunte, sim, atualmente tem aí no mercado algumas cotas de fundos imobiliários de tijolo, né, de tijolo, não de papel, de tijolo, que está barato. Então seria interessante você dar uma olhada, né? Eu digo isso por quê? Porque você acabou de ver o que eu expliquei, né? Quando o de papel está caindo, o de tijolo tende a subir. E essa subida aí, ela pode te proporcionar tanto uma boa valorização no preço da cota, quanto bons dividendos, beleza? E o vídeo foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui e se inscreve. E obrigado, até o próximo vídeo.